possam, nesse momento de lágrima, nesse momento de dor, estarem mais seguros e de alguma maneira terem o vislumbre da glória do Senhor e da bondade do Senhor. Que mesmo nessa tragédia, eles tenham a oportunidade de se achegar ao Senhor em confiança. Abençoa essa família, Pai. Nós clamamos em Jesus. Também queremos lembrar e rogar pela Igreja Batista na Margem Sul, na cidade de Lisboa, Portugal. Obrigado por essa igreja que tem crescido, uma igreja nova naquela cidade. E o Senhor tem concedido a graça ali, trazido pessoas, salvo pessoas, edificado pessoas, e o teu povo está também ali tendo a oportunidade de crescer, proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Diego Lopes, abençoa a sua equipe ministerial, e todos aqueles irmãos daquela igreja, que eles possam, naquela cidade tão hostil ao Evangelho, que está num país hostil ao Evangelho, que eles possam ter convicção do Espírito Santo, da certeza da obra de Cristo, do ministério de Cristo, e que eles possam proclamar seguro, e que sejam instrumentos nas tuas mãos, para que aquele povo seja livre da cegueira, livre do ceticismo, do secularismo, e possa se render ao Deus Trino em adoração para receber vida eterna também. Abençoa a Igreja Batista na Margem Sul. Pai, nós vamos agora voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para a Tua Palavra. E nós queremos clamar então que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito se agrade diante da exposição da Escritura nos edificar. Nós possamos ouvir ao Senhor mais caridosamente, ver ao Senhor mais claramente, amar ao Senhor mais piedosamente e viver uma vida dedicada à glória do Teu nome. Abençoa esse tempo, abençoa esse momento, que o Teu Santo Espírito nos abençoe a nossa oração, humildes e confiantes nos méritos exclusivos de Jesus de Nazaré, o Cristo, nosso Salvador, que morreu para nos redimir e nos dar vida. Em Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Nós chegamos hoje ao trecho que está a partir do verso 18. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18. Um dos trechos mais desafiadores. Toda a exposição que a gente fez até agora do livro de Marcos. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18. Trecho dessa noite, Escritura Sagrada, Palavra de Deus, revelada para nós por meio do seu apóstolo, diz assim: Então, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão,
nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Nós temos lido o Evangelho de Marcos e analisado durante todo esse ano que temos nos reunido aqui para adorar o Senhor Jesus, este Evangelho. E nos últimos meses nós temos analisado essa semana final do Senhor Jesus, e quando Ele entra em Jerusalém, e agora, nos seus dias finais, tem sido de uma maneira muito severa e intensa, questionado e também afrontado pelos judeus. Nós vimos como, de uma maneira ou de outra, os judeus se organizam para chegar em Jesus e testá-lo e tentar denegri-lo, tentar derrubar o seu ministério, tentar provar que ele é, na verdade, um enganador. E nesse trecho que nós consideraremos essa noite, que nós lemos essa noite, mais uma vez é isso que está acontecendo. Agora, um grupo de judeus, os chamados saduceus, eles vêm ao Senhor Jesus com a intenção clara, nítida, de provar. Vêm com a intenção nítida de desafiar o Senhor Jesus. Assim como nós vimos já outras vezes, eles não têm qualquer intenção de conhecer a verdade, de entender a verdade, mas eles vêm com a intenção zombadora e zombeteira de desafiar o Senhor Jesus. E esse grupo saduceu era um grupo muito peculiar entre os judeus, porque eles eram chamados os céticos dos seus dias. Os saduceus, eles tinham uma visão muito limitada das coisas, porque entendiam, como de certa maneira muitos entendem hoje ainda, que o que existe são somente aquelas coisas que nós podemos ver, provar, testar e averiguar. Nesse sentido, os saduceus, mesmo sendo judeus e confessando crerem em Jeová, eles negavam qualquer coisa sobrenatural. Negavam também uma revelação maior do Senhor. Esse era um grupo que, como o Marcos vai deixar claro aí, por exemplo, não cria em ressurreição. Eles não criam em ações sobrenaturais. Não criam em seres sobrenaturais. Eles eram tão limitados em sua visão que, para eles, por exemplo, a escritura do Antigo Testamento se limitava somente ao Pentateuco. Eles não criam que os outros 34 livros do Antigo Testamento fossem escritura, mas somente os 5 livros de Moisés é que teriam sido inspirados por Deus. E esse era um grupo, então, muito peculiar dentro de uma religião. Eles eram religiosos, mas céticos, por assim dizer, uma palavra que vai trazer bem claro para os nossos dias o espírito dos saduceus. Bem diferente dos fariseus. Os fariseus, eles eram muito hipócritas, né? Muito deles cheios de justiça própria e movidos por sua própria justiça, mas eles criam. Eles tinham fé em sobrenaturais, milagres e coisas que os olhos não podem ver. Os saduceus não. Os saduceus, eles não criam. E Marcos vai falar que eles vêm ao Senhor Jesus, então, para prová-lo, para desafiar o Senhor Jesus. E eles vêm com uma zombaria. Eles vêm com uma zombaria. Eles querem desafiar o conceito de ressurreição. E querem deixar claro que isso é uma ideia maluca. Ressurreição é um negócio doido. Vida após morte, que conversa fiada é essa? Que absurdo é esse? Como é que alguém pode acreditar num negócio desse?
E para fazer isso, eles vão então inventar essa historinha, né? Mas note como eles vão inventar essa história e vão usar para tentar denegrir ou para tentar mostrar que ressurreição é uma conversa fiada, usar o texto do próprio Moisés. Então eles chegam ao Senhor Jesus com toda aquela insensatez deles, com uma aparência externa de honra e com uma aparência externa de devoção, mas na verdade eles vão tentar zombar. Olha como eles chegam a Jesus e dizem: mestre, mestre. Eles não têm nenhuma intenção de submeter a Jesus como mestre, eles não consideram Jesus um mestre, eles não têm qualquer visão de honra pelo Senhor Jesus, mas eles tentam sempre manter a pompa exterior e se referem a Jesus como mestre. E eles se fazem uma referência então ao texto de Moisés e à lei de Moisés, chamada de levirato. Levirato, que é uma palavra derivada da palavra cunhado, né? Ou seja, o irmão. E eles vão fazer uma citação exata aí, né? Dizendo que Moisés deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Essa é a lei que Moisés estabeleceu, revelada pelo próprio Deus. O Senhor havia estabelecido que em Israel nenhum nome deveria ser esquecido. Nenhum nome deveria ser apagado, exterminado, extinguido. Se você já teve o privilégio, o prazer de ler o livro de Ruth, você vai ver que esse é o grande dilema do livro, o grande drama do livro. Porque Ruth, aliás, a sua sogra, Noemi, é uma mulher que ficou viúva e os seus filhos, Malom e Quilion, morreram e ela então não tinha ou não teria possibilidade de ter uma descendência, porque já idosa ainda não tinha netos. E todo o drama do livro é justamente esse. O nome da família de Noemi será apagado? O nome da família de Noemi será apagado? A lei do levirato dizia que não. Dava a possibilidade de que o nome das pessoas tivessem perpetuidade, mesmo que ele havia morrido. Então, um homem que era casado, mas não tivesse filhos, ele, morrendo, a sua esposa deveria casar-se com o seu irmão. E o primeiro filho daquele casamento recebia tanto o nome quanto a herança do irmão morto, do mais velho, dando assim perpetuidade, continuidade ao nome do falecido, dando nome à família do morto, e a família do morto então teria continuidade, teria permanência. Essa era a lei do levirato, que consistia então em dar perpetuidade, consistia em dar continuidade a uma família, para que a família não fosse extinta. Para que a família não fosse extinta. Os saduceus então, vendo isso, sabendo dessa lei, sabendo que esse era o sentido da lei, né? Que houvesse uma perpetuidade, uma continuidade no nome, eles vão então criar essa historinha para desafiar o conceito de ressurreição e desafiar o Senhor Jesus. E eles contam essa história. Havia 7 irmãos. O primeiro se casa com a mulher, mas morre, sem deixar descendência. O segundo, então, segundo a lei de Moisés, deveria casar com a mulher, né? E tendo ele filhos, isso seria continuidade para o irmão mais velho. Mas aconteceu que o segundo morreu também sem deixar descendência, e agora você tem 2 nomes sem descendência. E acontece o mesmo com o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E os 7, então, agora não receberam descendência, tem a grande possibilidade de o seu nome ser esquecido, aniquilado. E, por fim, a própria mulher morre também. A própria mulher morre também. E aí eles vêm, então, com essa pergunta para o Senhor Jesus. Se há ressurreição, como que vai ser
no dia da ressurreição com essa família. Essa mulher que se casou com os 7 irmãos, de quem ela será esposa? De quem ela será esposa? Pergunta que vocês não podem esquecer de jeito nenhum aqui, irmãos. Essa não é uma pergunta legítima dos saduceus. Eles não têm intenção nenhuma de conhecer a verdade ou entender como será a realidade do novo céu e nova terra. Mas eles estão determinados e motivados a descredibilizar o conceito de ressurreição e tentando usar, essa lei do levirato, usando o argumento do absurdo, uma história que é completamente absurda, para descredibilizar o conceito de ressurreição. Então eles não têm aqui uma pergunta legítima, uma dúvida real sobre como vai ser o novo céu e nova terra. Me explica, Jesus, como é que vai ser os relacionamentos do novo céu e nova terra? Não é isso que está os motivando, mas é simplesmente a tentativa de descredibilizar o conceito de ressurreição. Que Jesus se propõe, então, a responder de uma maneira muito clara, direta e pesada. Clara, direta e pesada. Olha a resposta do Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor Jesus vai deixar muito claro que eles estão errados. O erro de vocês, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura, nem o poder de Deus? Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem a Escritura, nem o poder de Deus? Olha a afirmação que Jesus faz a respeito dos saduceus. Eles estão errados porque não conhecem nem a Escritura, nem o poder de Deus. E aqui, irmãos, a gente já pode parar um pouco para fazer uma consideração muito alarmante. Alarmante. Os saduceus entendiam que os livros de Moisés eram Escritura, eram palavra de Deus. E eles respeitavam a autoridade de Moisés como profeta. E eles criam. E eles citavam Moisés. Tanto que eles vão diante de Jesus e dizem: olha, tem aqui essa lei do levirato, que é uma lei que Moisés estabeleceu em nome do Senhor aos judeus, ao povo de Israel, e nós devemos nos submeter a ela, e ela deve ser obedecida. E citam a lei, conhecem a lei. E Jesus diz: não, vocês não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as Escrituras. Meus irmãos, há um perigo muito real no nosso meio, que é de saber informações da Bíblia, saber até trechos da Bíblia e não conhecer a Bíblia. E esse era o caso dos saduceus. Jesus diz muito claramente: vocês não conhecem a Escritura, e por isso vocês erram. Vocês conhecem a lei que Moisés determinou, mas vocês não conhecem o espírito da lei, muito menos qual é a intenção da lei. Vocês desconhecem. Vocês sabem que eu não tenho o hábito de citar teólogos aqui, mas eu não tenho como não usar esse agora, nesse momento, porque ele fez isso de uma maneira muito surpreendente. Jonathan Edwards, no século XVIII, nos Estados Unidos, ele fez uma obra muito especial, onde ele falava dos sinais do verdadeiro avivamento. Nos dias em que ele viveu, houve grandes conversões nos Estados Unidos, muitas conversões. E ele se propôs a analisar quais eram as verdadeiras conversões e as falsas. E, aliás, não só isso, analisar sinais verdadeiros de uma conversão e sinais falsos de uma conversão. E é muito impressionante como o Jonathan Edwards, nessa sua avaliação que ele faz, ele vai dizer que um dos sinais inconclusivos
Ou seja, que não dá para saber se alguém realmente foi convertido ou não, é o uso que a pessoa faz das Escrituras. Citar Escrituras não significa muita coisa, no fim das contas. E Jesus está deixando isso claro aqui. Jonathan Edwards vai usar o exemplo do próprio Satanás, que cita a Escritura. Faz citação da Escritura para tentar o Senhor Jesus, por exemplo. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que os saduceus, eles citam o livro de Moisés, mas não conhecem a Escritura. Não conhecem. A gente precisa, meus irmãos, ter isso muito claro na nossa mente. Nós precisamos conhecer a Escritura. O que é a Escritura? Sobre o que é a Escritura? Qual é o assunto da Escritura? Como nós podemos não estar enganados no nosso conhecimento da Escritura? Daqui a pouco a gente vai tentar avaliar isso de uma maneira mais profunda. Mas o fato é que Jesus deixa claro que é possível você citar a Bíblia não a conhecendo e errando por causa disso. E Jesus diz também que eles não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Vocês estão tão acostumados com as coisas acontecendo em sua rotina básica que vocês denigrem completamente o poder de Deus, ou diminuem, limitam o poder de Deus. Eu fico tentando imaginar, né? Quais são as maneiras que nós fazemos isso? E por que o Senhor Jesus diz isso aos saduceus? E pensando como a gente costuma ler as coisas e avaliar as coisas, para mim é muito óbvio o que o Senhor Jesus Cristo está falando. Imagina uma criança que nasce, e desde aquele primeiro dia, aquela criança, ela é alimentada por sua mãe. Ela recebe o leite. E passado alguns meses, ela começa a receber algum outro alimento sólido. E depois, os pais vão ali adicionando alimentos. Uma frutinha, depois um arrozinho, um feijãozinho, uma carninha, né? Depois um docinho, uma coquinha, conforme a criança vai crescendo. Né? Sei, né? Tem pai que não gosta. Né? Como eu já estou quase mais para o time dos avós do que dos pais, o meu objetivo agora é estragar a criança. Então, eu dou mesmo doce, Coca-Cola para a criança. Mas qual que é o ponto? Essa criança, ela está tão acostumada com aquelas coisas que acontecem, receber o alimento, que ela não tem a menor noção do que é necessário para produzir alimento. Do que o esforço que os pais precisam fazer para que o alimento chegue a ela. E o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é exatamente avaliando essa realidade nos saduceus. Os saduceus estão tão acostumados que o sol nasce e se põe todo dia. Eles estão tão acostumados que as pessoas se casam, se dão em casamento todos os dias. Estão tão acostumados com as rotinas da vida, que eles perdem completamente a realidade de que tudo o que acontece é um grande milagre poderoso do soberano Criador. Essas coisas só sustentam porque Deus está sustentando elas. Deus é que na sua palavra ordenatória mantém tudo funcionando. Mas como eles estão completamente fechados, cegos e limitados na sua visão e mal acostumados na rotina, eles perderam completamente a noção do poder de Deus, do que Deus pode realizar. Porque quando eles param de considerar, uau, Deus é que está mantendo o sol lá no meio do nada, e mantendo a terra girando, mantendo a lua fazendo o seu movimento, as águas sendo evaporadas e depois voltando em chuva,
Eles perdem a noção de que Deus é que mantém a vida. Perdem a noção, então, de que a vida é dom do Senhor, poder do Senhor, extravagância do Senhor, milagre sobrenatural do Senhor. O Senhor Jesus, então, deixa isso muito claro. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e diminuem, limitam. Não conhecem também o poder de Deus. Vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Vocês estão errados. Olha como ele termina no verso 27. Vocês estão completamente enganados. Essa é a situação de vocês. E aí Jesus parte para fazer a afirmação mais difícil que eu vou precisar pregar já na minha experiência pastoral. Eu comecei a pregar Marcos já pensando nesse texto. Semana passada eu estava compartilhando com a minha mãe e com a Luciana no carro de volta para casa. Falei, semana que vem vai ser um sermão difícil. Vai ser um sermão difícil. Porque Jesus vai dar uma resposta difícil. Olha o que ele vai dizer no verso 25. Vocês não conhecem nem o poder, nem a Escritura? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Serão como os anjos nos céus. O que isso significa? Essa é a sua pergunta. E eu tenho lutado com essa pergunta. O que Jesus está falando aqui? O que o Senhor Jesus está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo? Meus irmãos, essa é uma afirmação poderosa do Senhor Jesus. E difícil. E eu não vou me eximir de dar resposta. Mas, para a gente tentar considerar com mais precisão isso que o Senhor Jesus está dizendo, a gente precisa primeiro entender o que Jesus não está dizendo. Isso é muito necessário sempre. Quando a gente parte para analisar um texto como esse, eu quero aproveitar esse momento para ajudar vocês, ensinar vocês a lerem a Bíblia, para que vocês conheçam a Escritura, a gente precisa ter uma noção do que Jesus não está dizendo. A afirmação de Jesus é muito direta. Mas ao mesmo tempo que ela é muito direta, ela não é plena, completa e definitiva no sentido que abrange tudo o que envolve a ressurreição. E esse estado da vida no novo céu e na nova terra. Mas ele está lidando com um aspecto dessa realidade do novo céu e nova terra, que é exatamente a questão do casamento. Então, quando Jesus diz que nós seremos como os anjos, isso é importante. Jesus não está querendo dizer que nós seremos seres angelicais. Jesus não está querendo dizer que nós seremos como anjos, no sentido de que nós não teremos corpo, por exemplo, ou de que nós teremos asas e ficaremos diante do trono de Deus ali como os anjos estão. E até mesmo essa palavra difícil, porque a gente não sabe muito sobre os anjos, né? A gente sabe, por exemplo, que eles são seres espirituais imateriais. Eles não têm corpo como nós temos. Nós sabemos que os anjos têm asas. Nós sabemos que os anjos, eles podem se locomover de uma maneira como nós não podemos. Mas o que Jesus está dizendo, então é isso. Aliás, o que ele não está dizendo, primeiramente, é isso. Nós não seremos esses anjos, ou seja, não seremos seres espirituais com asas que ficam tocando harpa e pulando de uma nuvem em outra. Se você, como eu, foi educado com os gibis da Mônica, você não será o anjinho da turma da Mônica. Não será educado, não será o anjinho da turma da Mônica. O Senhor Jesus não está dizendo isso. E é impressionante isso, irmãos, porque a nossa avaliação da vida pós-morte é justamente essa. E muito baseado nesse texto. Essa afirmação do Senhor Jesus, que no novo céu, na nova terra, na ressurreição, seremos como anjos. Nós avaliamos isso então. Ou nós afirmamos isso. Então nós seremos seres imateriais, incorpóreos, que estão ali com suas asas voando, em espírito, pulando de uma nuvem para outra, com uma harpinha tocando, uma tanguinha,
branca. Não, não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia é muito clara em dizer e afirmar a ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo. E Jesus mesmo está fazendo essa defesa aqui, da ressurreição. Jesus não está simplesmente afirmando uma continuidade da vida após a morte, uma continuidade de que o Espírito permanece vivo, mas ele está afirmando a ressurreição do corpo e defendendo a ressurreição do corpo. Então lembre-se, Jesus não está dizendo que a nossa situação será de um espírito somente, espiritual somente, para sempre, eternamente. Não. Jesus está defendendo a ressurreição do corpo. Quando Jesus diz então que nós seremos como anjos, nós precisamos limitar ao aspecto do assunto que ele está lidando aqui, que é casamento. Casamento. Esse é o assunto o qual nós seremos como os anjos. Nesse sentido, a palavra do Senhor Jesus é clara. Os anjos não se casam, nem se dão em casamento. Novo céu e nova terra não será um lugar onde haverá casamento. As pessoas não vão se dar em casamento lá. Existem pessoas que vão defender o contrário, que dizer que não, ainda vai haver casamento lá, porque Jesus está lidando simplesmente com essa questão do levirato, né? Mas o fato é que o Senhor Jesus muito claramente diz que nós não nos casaremos no novo céu e nova terra. Agora é necessário entender por que disso, o que está acontecendo aqui, o que o Jesus está ensinando. E entender qual a razão do casamento também. Lembra que quando o Senhor cria o mundo, e Ele cria o ser humano, Ele diz, multipliquem-se. Multipliquem-se. E o grande dom do casamento é a geração de descendência. Tanto que, quando um casamento não gera descendência, o Senhor determinou uma lei para que a descendência fosse gerada. A mulher deveria se casar com o irmão do falecido para que o filho que nascesse desse nome ao seu irmão. E a grande obra do casamento, ela envolve obviamente a nossa intimidade, a plenitude que nós temos como homem e mulher, e a plenitude que isso revela, sendo testemunho da unidade de Jesus com a igreja. Mas o casamento tem como grande propósito a multiplicação dos seres humanos. Multiplicação dos seres humanos. É dom do casamento que os homens se multipliquem, tenham filhos. E esse é o propósito de Deus para a união sexual. O propósito do Senhor para a união sexual é que os filhos nasçam. Meus irmãos, para pensar um pouquinho como Deus é bom. Lembre que nós precisamos nos alimentar. Precisamos comer para manter o nosso corpo com energia. O Senhor criou o ser humano assim. E aí, de uma maneira muito generosa, graciosa, misericordiosa, bondosa, o Senhor nos dá o paladar. Né? Nos dá o olfato. Que estimula a gente a comer e ter prazer no comer. A gente vai comer, a gente sente aquele cheirinho de comida. E a gente come, tem aquela comida gostosa, saborosa. Então o Senhor, de uma maneira muito graciosa, Ele uniu prazer a algo que é fundamental, necessidade nossa. A fome, o sono, o descanso, aliás. Nós precisamos descansar. E o Senhor une prazer ao descanso. Quando você está cansado, você tira aquela soneca poderosa assim na hora do almoço. Eu fazia isso muito antigamente, quando eu trabalhava numa empresa que era muito puxada. Eu pegava um papelãozinho, subia lá no teto do prédio, deitava um papelão lá e era 15 minutos de soneca. Era tão poderoso aquilo, tão prazeroso. Prazer do sono. Da mesma maneira, o Senhor determinou e estipulou e consagrou a nossa vida para a multiplicação, para a reprodução.
E Ele nos fez para reproduzir. Deus nos fez para reproduzir. E uniu à reprodução o prazer sexual. A função primária da sexualidade é a reprodução, não é o prazer. Os homens, na sua perversidade maligna, que separaram o prazer da reprodução e são completamente dedicados ao prazer e excluíram a reprodução do prazer. Mas a função é a reprodução. A legitimidade está na reprodução. Não, nós não somos católicos que vamos dizer o seguinte: toda vez que você vai ter ato sexual, você precisa estar pensando em reproduzir. Mas nós somos bíblicos para ensinar que você deve evitar. Porque Deus quer produzir vida. O Deus que criou a vida, Ele tem prazer na vida. E Ele deseja a vida. E Ele apoia a vida. E Ele manda: reproduza. Reproduza. Nesse sentido, na ressurreição não haverá mais reprodução humana. O número dos seres humanos estará contado. Tanto dos que irão à condenação, quanto daqueles que irão para a vida eterna. Já não haverá mais reprodução humana. Por isso Deus vai dizer que não há mais necessidade de casamento. No novo céu, nova terra. Na ressurreição não se darão em casamento, porque os homens não mais se reproduzirão. A plenitude da quantidade dos seres humanos estará estabelecida. Não há mais reprodução. E é isso que Jesus está ensinando. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são burros porque vocês não sabem. Vocês erram porque vocês desconhecem tanto a Escritura quanto o poder de Deus. O Senhor vai produzir seres humanos. E o Senhor está nos estimulando a nos reproduzir como seres humanos. E Ele tanto quer isso que Ele nos deu prazer para fazer isso. Mas vai chegar um momento em que vai estar o limite final dos seres humanos. É a quantidade final dos seres humanos. E não mais então eles deverão ser feitos ou criados. Há um limite. E esse limite então, quando chegar esse limite, o Senhor vai cerrar a terra. Vai voltar. E vai estabelecer o seu reino. E esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós seremos então como anjos. Mas eu sei que pode estar passando na sua cabeça. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas a outra coisa que Jesus não quer dizer é que o fato de que não haverá reprodução, nem casamento, Jesus não quer dizer que não haverá relacionamento pessoal no novo céu e na nova terra. Não haverá reprodução, não haverá casamento, mas haverá relacionamento. Lembra de Davi? Quando ele perde o seu filho, ele vai dizer: eu vou para ele, vou me encontrar com ele. O Senhor Jesus diz para o ladrão na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. Nós vamos nos relacionar no paraíso. O fato de que Jesus elimina a intimidade sexual e esse relacionamento matrimonial no novo céu e na nova terra, não quer dizer que não haverá relacionamento, que você não vai conhecer ou reconhecer as pessoas. O irmão Weber vai encontrar lá com o seu Juca. Graças a Deus por isso. Vai poder abraçar novamente o seu pai. Jesus não está eliminando completamente as relações humanas do novo céu e da nova terra, mas Ele está determinando ali essa questão sexual. A segunda coisa é a seguinte, irmãos. E eu não quero gastar muito tempo com isso, não. Mas eu vou deixar isso muito claro. Talvez você tenha lido isso e considerado isso e ouvido essa informação, e isso tenha trazido certa tristeza ao seu coração. Porque isso é algo muito importante para a sua vida. E a realidade é que muitos seres humanos, de uma maneira perversa, declaram abertamente: eu não tenho vontade nenhuma de ir para o céu, porque o inferno é muito mais legal. O céu é chatão, os caras estão lá tocando harpa, pulando nas nuvens, no inferno está rolando festa,
O inferno que está rolando as coisas legais. Essa é uma visão completamente equivocada, perversa das coisas. E nós que fazemos uso legítimo da sexualidade, podemos ser tentados a pensar assim, quando vemos um texto como esse. Pô, mas um dos grandes prazeres que Deus nos deu nessa vida, não teremos lá no céu mais? Aparentemente não. Parece que não. A palavra de Jesus dá a entender que não. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode tentar imaginar o céu com todo o poder imaginativo que você quiser, ou que você puder. E não só isso. Junte toda a experiência humana e toda a imaginação humana daquilo que o ser humano já foi capaz de produzir, de imaginação fantasiosa de coisas boas. Una tudo isso e você não vai chegar a nada, nem aos pés da realidade poderosa e prazerosa que será o novo céu e nova terra. Não limite a sua visão do novo céu e da nova terra a essa questão daquilo que não terá, que Jesus está dizendo aqui que não terá. Mas tenha a segurança plena de que nada pode ser comparado à realidade que Deus está preparando para os seus redimidos, os seus filhos, no novo céu e na nova terra. Nada chega perto. Pode imaginar aí o quanto você quiser de coisas, de como vai ser legal, de como vai ser bom. Você não tem nem ideia, porque vai ser muito, milhares de vezes melhor, milhões de vezes melhor. E quer saber de uma coisa mais? Eu quero aproveitar esse momento para falar isso, irmãos. Essa realidade já começa a ser experimentada aqui e agora. Nós já começamos a dar esse entendimento nos nossos desejos e da nossa vontade aqui e agora. E uma dessas coisas é como nós nos relacionamos com o culto ao Senhor. A adoração ao Deus Trino. Se nós temos considerado que parar 1h30 aos domingos para vir se unir com o povo de Deus, para adorar Jesus, como uma coisa enfadonha, uma coisa meio chata, que talvez eu vou, talvez eu não vou. Se der, eu vou. Se não der, também não vou me esforçar muito para ir. Tô com meio assim, meio mal, eu não vou hoje. Isso já revela que você não tem qualquer perspectiva real da grandeza que será o novo céu e nova terra. Que você está com seus pensamentos completamente desalinhados e desajustados daquilo que é poderoso, prazeroso e infinito. Você está como os saduceus. Você desconhece a Escritura e o poder de Deus. Você está tão acostumado com a vida rotineira e normal, e as coisas da vida têm te dado tanto limite na visão e ceticismo, que você não tem tido a possibilidade de experimentar já, aqui e agora, o grande poder que é quando o povo de Deus se reúne para adorar Jesus. E como isso transforma a sua vida. Como isso transforma a sua vida. Meus irmãos, é aprendendo a adorar a Deus que nós aprendemos a viver para Deus. É aprendendo a adorar a Deus que nós aprendemos a viver para Deus. Deixa eu dar uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que da minha filosofia ministerial, da minha filosofia ética pastoral. Vocês sabem, aqueles que já são ovelhas aqui, estão caminhando comigo, sabem que eu não fico pegando no pé de ninguém. Quando for necessário eu vou pegar. Mas eu creio profundamente que se você não tiver um coração moldado diante da adoração do Senhor, não sou eu pegando no seu pé que vou conseguir moldar isso no seu coração. As igrejas por aí, o que elas fazem? Elas fazem do culto um show, com uma palavra motivacional, e aí precisa ficar regulando tudo que os crentes fazem durante a semana. Não faça isso, não faça aquilo. Vá a tal horário orar, vá a tal horário ler a Bíblia, vai para cá, vai para lá. Mas eu creio que essas ações, elas são moldadas no seu coração, aqui, nesse momento, quando nós reverentemente consideramos o Deus Trino, Criador dos céus e da terra, e a ação que Ele teve sobre nós, como Ele poderosamente nos resgatou da morte e nos deu vida em Jesus, perdoando os nossos pecados e nos levando à santificação.
como nós, de maneira poderosíssima, nos assentamos à mesa com Cristo toda semana. Se isso não moldar a sua vida, não sou eu que posso moldar o seu coração. É por isso que nós aqui toda semana nos juntamos para adorar a Deus e temos a maior reverência no que fazemos aqui. Porque é essa reverência de que nós vivemos a vida diante do Deus que é santo, 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 que pode dar para você uma vida cotidiana, diária diante de Deus. Essa 1h30 aqui molda toda a sua semana. E eu estou muito animado para ter mais 1h30 de manhã, logo, logo. Eu creio nisso. Estou convicto disso, de que isso vai te dar os padrões. E considerando isso, então, que Jesus está falando, a visão do novo céu e da nova terra, de como nós viveremos para Deus, molda completamente os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas ansiedades, as nossas ambições, aquilo que nós queremos. Onde está o nosso prazer? E nós aprendemos a amar aquilo que Deus ama, rejeitar aquilo que Deus rejeita, odiar aquilo que Deus odeia. Considerando sempre a vida diante de Deus. O Senhor Jesus deixa claro então que novo céu, nova terra, os homens não se casam, as mulheres não se casam, não haverá reprodução dos seres humanos, mas isso não significa que os homens estão mortos e aniquilados. Não significa isso. O Senhor Jesus vai dar uma resposta final. Quanto aos mortos, verso 26, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele não é Deus de mortos, sim de vivos. O Senhor Jesus vai voltar para a Escritura, para o livro de Moisés, Pentateuco, e vai dizer, vocês não leram lá? Vocês aí que respeitam Moisés, que vêm aqui para mim citar Moisés, vocês não leram Moisés? Vocês não conhecem Moisés? Está escrito lá. O Senhor diz ao próprio Moisés, quando encontrou com ele na sarça, quando se revelou a ele na sarça, eu sou Deus de vivo, de gente viva, Abraão, Isaque e de Jacó. Considerando que esses homens, embora enterrados, têm vida, não estão aniquilados, não estão esquecidos, mas estão na presença do próprio Deus. E o Senhor Jesus Cristo então os considera vivos, porque como Deus, Ele mesmo dá vida a esses homens e os mantém em vida. E Jesus faz aqui a grande promessa que nós temos no Evangelho. E afirma a grande promessa da palavra de Deus, que aqueles que estão nele, são achados nele, têm vida eterna. Aqueles que creem na promessa de Jeová, Pai, Filho e Espírito, de que ele proveria redenção, de que ele proveria aquele homem que pisaria a cabeça da serpente e resgataria os homens do seu estado de queda e inimizade contra Deus, para viver unidos em amizade por meio da fé. Eles estão vivos. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E Jesus diz, Abraão vive. Abraão vive. Isaque vive. Jacó vive. Porque creram em Deus, têm vida. E meus irmãos, esse é o grande ensino da Escritura. Esse é o grande ensino da Escritura. A grande promessa do próprio Criador, de que Ele não nos deixou no nosso estado de rebeldia, mas Ele
proveu um meio para nos resgatar e nos conceder vida. A morte não é a palavra final. Mas Deus tem a palavra final. E tendo Ele poder infinito, ilimitado, Ele pode dar vida. E pode vencer a morte. É isso que a Escritura ensina. A Escritura não é simplesmente uma quantidade de regras daquilo que você deve fazer ou não deve fazer. Mas a Escritura é a declaração poderosa de que Deus está resgatando seres humanos em Jesus para que eles tenham vida e vida em abundância. E conhecer a Escritura é isso, conhecer que em Deus nós temos vida eterna e vida plena, vida prazerosa. Que Deus tem um caminho mais excelente para nós. Meus irmãos, na última quinta-feira foi devastador ouvir a notícia da morte do Senhor José do Carmo. É triste quando a morte nos pega. Ela realmente machuca, ela é maldita. A morte é maldição. Como mais nada, ela nos deslacera. Ela tira a nossa humanidade. Essa grande promessa do Evangelho. E o grande evento que a Escritura vai revelar é que Jesus de Nazaré venceu a morte para que nós tenhamos vida. E o apóstolo Paulo então vai declarar com muita ousadia: morte, cadê a sua vitória? Cadê? Cadê, morte, o seu aguilhão? Cadê o seu poder? O poder de Deus em Jesus Cristo é muito maior. Muito maior. Por isso ele vai declarar: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. E nós vamos viver. Nós viveremos em Cristo. Temos vida nele. Meus irmãos, que palavra do Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo cheio de saduceus. Aliás, os saduceus são a maioria dos nossos dias. Céticos. Negando o poder de Deus e negando a Escritura. Mas Jesus nos chama a não sermos tontos. A não estar completamente enganados. Mas Ele nos chama a conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. E nos alegrarmos na promessa da Escritura. Na promessa do poder de Deus. De que Ele nos dá vida eterna em Jesus de Nazaré. O seu Messias. A morte foi derrotada. Deus é Deus de vivos. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, só o Senhor, só o Teu Espírito pode nos dar essa grandeza.